Olá, boa noite para você que acompanha mais uma Além dos Fatos. Seja muito bem-vindo à programação da TV Novo Tempo. E claro, as Olimpíadas acabaram, mas deixou com certeza muitas saudades aqui para os brasileiros e para todas as pessoas no mundo, né? Agora, qual foi a maior lição que você pôde tirar desses atletas que se dedicaram, que ajudaram, né, as pessoas que seriam seus rivais, mas ali estavam juntos para concluir as provas? Será que temos lições a tirar para o nosso dia a dia? É sobre isso que nós iremos falar hoje aqui em nosso programa. E quem vai conversar sobre isso, sobre esse tema hoje aqui com a gente, é a repórter do Jornal da Novo Tempo, Louise Maiana, que esteve lá. Ela fez a cobertura para a TV Novo Tempo. E tem música com a cantora Cíntia Nascimento. Além dos Fatos, está no ar. É o Além dos Fatos, para você que está acompanhando a TV Novo Tempo. Inclusive, nós já temos uma interação, muitas pessoas já participaram. Você pode passar agora em nosso Facebook, facebook.com/Além dos Fatos, e falar qual vai ser a maior lembrança que você vai guardar dessas Olimpíadas. Nós recebemos aqui o maior evento esportivo do mundo. Fala qual vai ser a maior lembrança que você vai guardar aí. Então, passa no nosso Facebook, facebook.com/Além dos Fatos. Se você ainda não curtiu a nossa página, passa lá. Tem também o nosso Instagram, @AlemDosFatosNT. Você pode fazer uma foto, postar e nos marcar e fazer os seus comentários também sobre o tema de hoje. Se por acaso perdeu alguns dos nossos programas, eu sempre falo aqui, se você perdeu o nosso ao vivo, você pode passar em nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. Assiste, você pode compartilhar o nosso link com outros telespectadores, com outros internautas também, tá ok? Ajude a propagar a pregação do Evangelho. E claro, agora tenho que mandar abraços, né, para os nossos amigos queridos do Facebook. Um abraço para Micael Alves e Maria Vidal, de Jucás, Ceará. Para Maria Helena Ferreira, de Itajubá, Minas Gerais, e para a Selma Maria de Souza, de Salvador, Bahia. São os nossos internautas que estão desde cedo opinando sobre o tema da noite. E por falar em interação, vamos começar agora sabendo qual que vai ser a maior lembrança que os nossos telespectadores vão guardar no coração das Olimpíadas 2016. A opinião da Michele Silva, de Ipatinga, Minas Gerais. Os mineiros estão conectados aqui com a gente no Além dos Fatos, hein? Eu vou me lembrar das duas corredoras que caíram após se enroscarem nas eliminatórias dos 5.000 metros no Rio. Admirei a atitude delas. Assim temos que ser na corrida rumo ao céu, um levantando o outro para todos receberem a coroa que Cristo nos dará. É a opinião da Michele. Esse fato, com certeza, vai ficar na memória, não só dos brasileiros, mas de todo o mundo, né? Com certeza marcou. Você vai ver daqui a pouquinho uma matéria especial sobre esse assunto. Vamos ver a próxima interação de quem é? Da Maria Aparecida de Andrade, de Poço Verde, Sergipe. Olha, conheço Poço Verde. Um abraço para... Poço Verde fica no sertão sergipano. Um abraço para o pessoal dessa cidade. A dedicação dos atletas para vencer seus próprios limites e, principalmente, o agradecimento a Deus que alguns fizeram. Sem Deus não chegamos a lugar nenhum. Bom seria se todos nós dedicássemos mais tempo no trabalho de levar a palavra como atletas de Cristo. Olha só, realmente muitos atletas, né, dedicaram as suas vitórias aí a Deus no momento ali da competição. Vamos ver a próxima interação de onde vem? De Guapé, Minas Gerais. Olha só, mais uma interação de Minas Gerais. Um abraço aos mineiros. Ao ver as nações juntas, eu imaginei todos salvos recebendo de Jesus a coroa. Olha só quantas lições nós podemos tirar desse momento, né, que o mundo viveu para a nossa caminhada cristã, para a nossa interação aqui também no dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos ver a interação da Mafalda Cerqueira, de Nanuque, Minas Gerais. Gente, Minas hoje está demais, viu, aqui no Além dos Fatos. Eu vou saber o que aconteceu aí com os mineiros, hein? Eu fiquei imaginando a festa de recepção que o nosso Senhor está preparando para nós. Se aqui nesse mundo de pecado pode acontecer festa tão linda como foi as Olimpíadas, imagine no céu. Olha, eu sei porque os mineiros estão bombando hoje aqui, hein? É porque a nossa
produtora, ela é mineira. Qual a sua cidade, Emily? Para eu mandar um abraço aqui. Teófilo Otônio, o pessoal que com certeza está ligadinho aqui também no Além dos Fatos. Para falar sobre esse assunto, ela que esteve lá pessoalmente, conferiu de perto as Olimpíadas, a repórter do Jornal da Novo Tempo, Louise Mauana. Tudo bom, Louise? Tudo bem, Luciana. Boa noite a todos. Um prazer. Hoje o Nordeste está bem representado aqui no Além dos Fatos. Tem, ó, a Louise, ela é baiana, não é isso? Isso. De Salvador mesmo. Salvador, soteropolitana. Tem o pastor Gilson, de Vitória da Conquista. Um beijo, um abraço para os conquistenses. Eu sei que muitos assistem e acompanham. E eu que sou de Aracaju, Sergipe. Um abraço para Aracaju também. Nunca mais mandei abraço, tô com saudade da minha terra. Mas tem a Cintia Nascimento, tá, gente? Que vem lá do sul do país, de Curitiba, mora aqui em São Paulo. E todos são muito bem-vindos, você de todos os lugares do Brasil, do mundo. Louise, fala para mim, qual que foi a sensação, né, de estar fazendo a cobertura? Lógico, você foi fazer um outro projeto que daqui a pouquinho a gente vai falar também, mas qual foi a sensação de estar no maior evento esportivo do mundo, assim, encontrar tantas pessoas de vários lugares? Eu me senti privilegiada pelo fato de participar do maior evento esportivo que o mundo tem, que o mundo possui, acompanhar de perto, sentir a emoção das atividades, das competições, acompanhei a maratona, acompanhei outros jogos dentro do Parque Olímpico. Então, para mim, assim, eu me senti privilegiada e foi uma emoção muito grande, um legado tanto profissional quanto para a minha vida, né? Porque eu deixei registrado algumas fotos, os ingressos, para contar a história agora. E como que foi? O que foi que mais marcou, assim, para você? Você ficou quantos dias lá? 10 dias, 11 dias. 11 dias, olha só, um tempo... Foi um tempo. Foi do início, né? Não, infelizmente fui já na última semana dos Jogos, mas o suficiente para a gente acompanhar bastante coisa. Para sentir o clima de perto. Mas o que mais te marcou? Essas histórias das meninas, com certeza, não tem como a gente não sinalizar a história delas, né? Foi muito impactante ver, porque... os atletas eles se preparam com muita intensidade durante 4 anos para participar das Olimpíadas. Então, eles vão muito focados. A gente fez outras entrevistas antes das Olimpíadas. Inclusive, teve equipes que não queriam fazer entrevista coletiva de entrevista, não queriam jantares oferecidos. Estavam concentradíssimos. Focados, né? Então, é uma solidariedade muito grande você ver um atleta que, entre aspas, assim, desistir da vitória, desistir do primeiro lugar para poder ajudar a outra. É uma coisa que realmente não tem como não comover as pessoas, né? Inclusive, a comissão compreendeu que as duas atletas, elas estavam realmente no espírito olímpico, né? Sim, com certeza. Que o esporte ele tem essa característica de unir, né? Sim. Lógico, tem a questão competitiva também, mas... A Olimpíada traz isso, né? Sim, de porque você... o objetivo é o esporte, o objetivo é a inclusão, e o objetivo principal é a superação. Não é simplesmente você sair com medalhas. Até porque, para eles, participar das Olimpíadas já é uma grande vitória. Com certeza, né? chegar até as Olimpíadas, Sim, né? sim. Já é uma grande vitória mesmo. Agora, nós falamos da conduta, né? Essas condutas positivas no esporte podem servir de lição para o nosso cotidiano? Com certeza, sem sombra de Sabe dúvida. que só... sendo sediada no país, né, no nosso país de origem, é que eu pude perceber como que podemos tirar tantas lições para a nossa vida espiritual, para a nossa vida social, Sim, né, com certeza. como cidadãos. São muitas lições a serem tiradas, não é, Louise? Sim, com certeza. Essa questão das meninas, voltando a esse assunto, ela é um exemplo prático de que a gente precisa estender a mão para o nosso próximo. A gente vê que realmente a profecia de que o amor de muitos se esfriarão tem se cumprido, inclusive às vezes até dentro da própria igreja. Então a gente vê um exemplo desse, a gente tem que tirar essa lição de que a gente precisa ajudar o outro, que a gente precisa estender a nossa mão, até porque foi isso que Cristo fez enquanto esteve aqui na Terra. Ele estendeu a mão para pessoas que a sociedade reprimia, a sociedade discriminava, ele foi lá e estendeu a mão. Então, é uma lição que a gente pode aplicar no nosso ambiente de trabalho, de ajudar o próximo, na nossa família, de ajudar um parente que está precisando de alguma coisa. Comunidade, na nossa comunidade, sim, com certeza. Na igreja, no nosso ambiente, a gente pode tirar lições. E eu não posso deixar de sinalizar um conterrâneo meu, que foi o Robson Conceição, que a história dele foi muito próxima, porque eu sou de Salvador, ele também é. Eu conheço a comunidade que ele veio, Boa Vista de São Caetano, é um bairro populoso.
de lá de Salvador, bairro de periferia. Ele caminhava cerca de 9 quilômetros para conseguir treinar. Ele tinha uma tripla jornada, ele trabalhava, ele estudava e ainda tinha que treinar. Tudo isso para também ajudar a família, ajudar a mãe e a avó. Então, ele foi o primeiro boxeador que conquistou a medalha de ouro em Jogos Olímpicos. E isso me emocionou muito. Eu assisti aos jogos dele, à luta dele. Nossa, foi assim, de extrema emoção para mim e de lição também, de que a gente pode se superar, de que a gente tem que focar nos nossos objetivos, independente das dificuldades. Teve uma frase dele que foi: eu apanhei na rua para aprender a lutar no ringue. Apanhei na vida, perdão. Apanhei na vida para aprender a lutar no ringue. E às vezes com a gente também é assim. A gente toma a gente cai, a gente toma uma surrinha ali, mas para lá na frente a gente ser um vitorioso no ringue também. Com certeza. A vida tem dessas quedas, né? Mas a vitória ela é garantida, né, com Luísa? certeza. Agora, você falou sobre a questão da inclusão. Essas Olimpíadas, nós tivemos um exemplo, né? Os refugiados foram incluídos, inclusive uma iniciativa para mostrar que o mundo precisa abraçar essas pessoas, né? Sim. É uma demonstração perfeita de inclusão, né? Com certeza. Na verdade, eu acredito justamente isso, que a participação dos refugiados foi uma maneira do mundo prestar atenção para esse problema. Porque muitas vezes as pessoas têm uma intolerância com os refugiados, mas ninguém quer ser refugiado, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu não gostaria de ser refugiada. Eu não gostaria, teve muitos deles que não puderam disputar com as suas bandeiras, que não puderam dizer qual que é seu país de origem. Então, eu, sinceramente, não gostaria de estar nessa condição. E eu aprovei, inclusive, foi uma decisão que a ONU tomou, junto com o Comitê Internacional Olímpico, o COI. Então, assim, foi muito bem feita essa participação dos refugiados. Acho que é uma oportunidade deles reconstruírem sua história, deles recomeçarem. Eu acho que foi muito bacana, aprovei, bato palma de pé. E além de contribuir muito para a autoestima, né? Sim, com certeza. Muito bom. Agora eu fui às ruas, Luísa, saber o que vai deixar saudade, o que marcou no coração dos brasileiros as Olimpíadas. Confira. Qual é a maior lembrança que você vai levar para a sua vida dessas Olimpíadas? Foi um exemplo para a gente, né, como brasileiro, né? Por mais que a gente não ganhou assim muitas medalhas, mas assim as equipes do Brasil estão de parabéns. E assim a gente leva a luta, a garra, a vontade de fazer, a vontade de ganhar, né? E isso a gente leva para o resto da vida. Acho que a maior lembrança que eu vou levar foi do investimento que o Brasil fez. Não atingiu o objetivo, mas acho que a gente conseguiu fazer nossa melhor Olimpíada. E em relação ao mundo, que a expectativa era muito ruim, a gente acho que acabou dando uma volta por cima. O espírito olímpico das pessoas que ali receberam, né, e mostrou que o nosso país é um país que acomoda todo tipo de pessoas. E o espírito olímpico te inspirou em alguma coisa? Eu acho que de acreditar um pouco mais. Eu acho que a gente não acredita muito no Brasil, a gente mesmo, né, não acredita. Daí eu acho que mudou bastante. A gente tem um pouco mais de fé que vai dar tudo certo as coisas. Isso é muito importante para a gente, né? Mostra que a gente tem que começar a fazer isso, né? No nosso dia a dia, até como não só como família, mas como assim irmãos mesmo, né? De pegar e ajudar e ter um pouco mais assim de atenção. Você ouviu o fato de uma atleta que derrubou a outra e ela parou para levantá-la? Muito bonito, um exemplo de vida, uma coisa que estava difícil de acontecer e a gente viu aí, foi muito bom. Eu acho que a gente não podia esperar menos isso, né? Perfeito, se todo mundo fosse assim, aqui aqui a funcionária não precisava nem buscar o carrinho lá, né? Todo mundo descarregava no carro e trazia o carrinho aqui. Podia mexer em tudo, o mundo inteiro ainda. Precisa muito, a educação é o principal. Então dá para trazer o espírito olímpico para a vida cotidiana? Dá, é só investir. Educação e esporte. Pronto, você vai ver que a coisa anda, até a política acerta. Muitas lições a serem tiradas, inclusive no exercício da cidadania, né? Luísa esteve lá por 11 dias nas Olimpíadas e você pôde perceber, né? O mundo estava com medo, os próprios brasileiros estavam desacreditados desse grande evento, né? Mas como que foi? Deu certo? Você viu que os cidadãos estavam engajados também para que fosse um evento que contribuísse
né, para tantas histórias. Como que foi esse clima lá? Olha, eu não posso maquiar e dizer que não houveram problemas. Tiveram muitas questões no transporte, o trânsito às vezes ficava caótico e existe às vezes aquele desrespeito no trânsito, mas a gente conseguia ver que existia esse espírito olímpico, esse desejo de que desse certo. Lá no Parque Olímpico não teve briga na entrada. Olha, não pode entrar com tais e tais materiais. As pessoas respeitavam. Era um volume muito grande de pessoas ali dentro do parque. Eu não vi momento nenhum de briga, de confusão. Inclusive, eu assisti a um jogo que estava assim, Croácia e a Polônia bem próximos, assim, a torcida, e não teve nenhum momento de desrespeito. Chegava a ser divertido o combate das torcidas, o grito de guerra deles e tudo mais, com total respeito. E isso eu não posso negar. Mas, infelizmente, a gente também sabe que tem outros problemas, tem outras dificuldades, tem a questão da desigualdade social, mas essa questão da cidadania foi possível, sim, ver isso no período das Olimpíadas. Agora, a Loísa vai falar também sobre um projeto que mobilizou toda a América do Sul, né? Os jovens da América do Sul, da Igreja Adventista, estavam mobilizados para atender também os estrangeiros que vieram de vários lugares do mundo. O nome do projeto é Circuito de Campeões. Confira como que foi rapidinho, um videozinho promocional. Veja só, ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora explica pra gente, Loísa, como que foi essa movimentação? Quantos jovens estavam envolvidos? Quais atividades que vocês realizaram lá? A expectativa era de que recebêssemos 1000 jovens de toda a América do Sul, desses vários países, e a cada dia foi feita uma ação no período dos Jogos, geralmente no período da manhã. Então, houveram entregas de livros evangelísticos no meio das maratonas, teve um cuidado com o meio ambiente através das sacolinhas de lixo para colocar no carro. Tiveram várias ações, teve feira de saúde, acesso direto a uma comunidade de lá de Niterói, que inclusive é de risco por conta da violência, está pacificada agora, mas a entrada dos adventistas fez diferença lá, porque poucas comunidades, poucas instituições conseguem entrar nessa comunidade e o adventista teve acesso livre, não teve perigo nenhum. Foram muitas ações desenvolvidas pelos jovens, inclusive o Hemocentro de lá do Rio de Janeiro fez uma campanha específica para esse período das Olimpíadas, precisando de um reforço, e todos os dias, cerca de 100 jovens iam lá para poder fazer a doação de sangue, inclusive estrangeiros, foi muito legal. Olha só, e jovens voluntários, né? Sim, jovens voluntários. E fazer com que jovens de vários lugares da América do Sul, vários lugares do Brasil, né? Eu estava vendo uma matéria, jovem do Maranhão, né? Que veio ajudar no professor de línguas e ele veio ajudar também em tradução e tal. Para você ter ideia, teve um que vendeu o carro para, com esse dinheiro, participar desse projeto. Então, nas ações voluntárias, podemos sentir o espírito olímpico também, né? As pessoas, umas se importando com as outras também. Sim, tanto essa questão de você se importar com o outro, tanto com você interagir com pessoas de idiomas diferentes, de culturas diferentes. Houve essa interação muito grande entre os jovens e esse esforço de levar mesmo a missão adiante. Não só de cultura, mas de religiões diferentes também, né? E a gente acaba trabalhando a questão da tolerância, de você respeitar o outro e ajudar o próximo, independente de religião, de cultura, né? E de nacionalidade. Para os idealizadores do projeto, a intenção era essa, porque viriam pessoas de países que a Igreja Adventista ainda não tem acesso, e aí talvez esse contato aqui no período das Olimpíadas e de receber um livro evangelístico já levaria essa literatura para lá e, quem sabe, essa sementinha já estaria plantada. Com certeza. Loísa, muito obrigada pela participação. A primeira vez que ela veio aqui no Além dos Fatos, vai voltar mais vezes, viu? Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço para Salvador, viu? Cidade de origem da Loísa. Pastor Gilson Brito. Tudo bem, pastor? Sempre, graças a Deus. Pastor, eu quero saber qual foi o fato que mais te marcou, o que é que o senhor vai levar no coração das Olimpíadas? Sem dúvida, a atitude daquelas garotas ali, não é? Quando elas se esbarraram e aí uma se dispôs a ajudar a outra, depois foi o momento da que foi ajudada a ajudar, então chegaram juntas, né? Aquilo ali foi uma demonstração assim de um espírito esportivo, espírito olímpico, como a gente diz, muito bonito. E teve um fato também que me chamou a atenção de uma corredora, eu não me recordo agora de onde ela é, mas o tênis dela
ela saiu, e né? Ela terminou a prova... Continuou sem o tênis, engatinhando, né? Então, exausta. A caminhada pode ser difícil, mas tem que se esforçar para chegar, não é Agora, isso? um outro ponto interessante também dessas Olimpíadas foi a torcida, né? Sim. A torcida brasileira foi um show à parte, né? Só no Brasil, gente, só no Brasil. Teve uma luta de boxe lá que acho que ninguém estava torcendo para ninguém, eles descobriram que o juiz, o árbitro, era brasileiro, então começaram a torcer para o juiz, chamando o nome do juiz. Toda vez que ele fazia alguma intervenção, o pessoal comemorava como se fosse um gol. Aí o próprio árbitro lá, ele disse que ele nunca tinha visto isso, que ele ficou emocionado, quase não conseguiu se concentrar no trabalho. Imagina, alguém torcer pelo juiz. Na verdade, o povo só queria ser feliz, só queria curtir. Verdade. Né? E alguns estrangeiros, inclusive, não entendem isso, porque... Em algumas competições onde se espera silêncio, o povo brasileiro fazia também muito barulho. Né? E países que, às vezes, têm uma condição que são mais desenvolvidos e que não têm uma alegria peculiar como o nosso país de terceiro mundo, que enfrenta tantos problemas. Nosso povo é brasileiro, né? Nosso povo é brasileiro, nosso povo é feliz, né? Nosso povo é feliz. E você se lembra, há menos de um mês, eu disse que eu estava acreditando que as Olimpíadas seriam um sucesso. Verdade, né? verdade. Nosso povo sabe fazer festa, os cariocas em especial. E que bom que deu tudo certo, né? Isso, e temos várias lições para tirar desse evento, não é isso? Sem dúvida. Pastor Nossa Gilson, ênfase hoje com essa questão do espírito olímpico, né? Isso, como que pode fazer a diferença na nossa vida espiritual, na nossa vida social, né? Isso. Muito bom. Temos abraços? Sempre. Então vamos lá. Abraços, vou começar com o pessoal da Igreja Adventista do Capão Redondo, em São Paulo, com os quais eu tive o prazer de estar no último domingo à noite, no culto de lançamento do DVD do Dilson e da Débora. Foi uma noite maravilhosa, um culto muito animado, você precisa vê-lo, foi maravilhoso. Então, abraço para vocês aí todos do Capão Redondo. Aproveitando, e abraço também a Lourdes e o Negrão. Eles moram também no Capão Redondo, em São Paulo. Para Gilda, Elza, Edna e todos os amigos de Santa Inês, Bahia. Abraços também para Zene e todos os amigos de Serraria 2, que eu creio ser um sítio que fica também na cidade de Santa Inês, lá na Bahia. Abraços para Maria Eliene e José Milton. Eles são de Pomerode, Santa Catarina. Abraços para Fernanda Vidal, de Brasília, Distrito Federal, para o Carlos Alberto Silva, de Paranavaí, no Paraná, e para Zeferina Barbosa de Oliveira, de Canápolis, na Bahia. Tá ok, muitos abraços aqui. Hoje teve abraço, não foi? Verdade. E tem presente também, não é isso, pastor? Sempre tem o nosso presente, né? Revista Verdades para o Tempo do Fim. Como diz aqui, descubra o que a Bíblia diz sobre os últimos momentos da história. Esse é um presente que nós, aqui no Além dos Fatos, sempre lhe oferecemos como uma forma de lhe estimular a estudar a Bíblia, para que você aprenda realmente o que a Bíblia, as Santas Escrituras dizem a respeito do tempo em que nós estamos vivendo. Que é um tempo de muita aflição para muita gente, mas de grande esperança para aqueles que confiam no Senhor. Peça a sua revista e a gente lhe manda de coração. Vamos de música agora, então? Vamos. Daqui a pouquinho o pastor Gilson volta com a mensagem da noite. Vamos falar sobre o espírito olímpico, quais são as lições que você pode tirar para a sua vida. Mas agora tem música com a cantora Cíntia Nascimento. A volta de Jesus traz paz ao coração. É sonho que produz na alma emoção. O céu que prometeu de esplendor, são bênçãos que nos dá, promessas de amor, a volta de Jesus será sono
procura luz e a Deus estende a mão. O mundo não tem paz, não pode dar calor e a vida se desfaz à espera de amor. A nossa vida anseia pela vida eterna, por um país de glória, onde Deus governa. A vida que sonhamos num lar de paz e amor só pode ter sentido onde está o Salvador. A volta de Jesus será a solução para quem procura luz e a Deus estende a mão. O mundo não tem paz, não pode dar calor, mas Deus alívio traz na volta do Senhor. A nossa vida anseia pela vida eterna, por um país de glória, onde Deus governa. A vida que sonhamos num lar de paz e amor só pode ter sentido onde está o Salvador. Anseia pela vida eterna, por um país de glória, onde Deus governa. A vida que sonhamos num lar de paz e amor só pode ter sentido onde está o Salvador. Nossa vida anseia, nossa vida anseia a volta de Jesus, a volta de Jesus. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. Disse Jesus: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É João capítulo 13, verso 34. É com muito amor no coração que eu cumprimento você
desejando as mais ricas e grandiosas bênçãos de Deus sobre a sua vida, tanto de você como de toda a sua família. E como sempre a gente faz aqui, muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Obrigado porque você está conosco agora. Está com o seu coração aberto aí para receber a palavra de Deus, receber o amor de Deus. Exatamente quando o amor de Deus está em nós, nós temos amor para compartilhar com os nossos semelhantes. Aí nós temos o verdadeiro espírito cristão, que é muito mais, inclusive, do que o espírito olímpico. Seja muito bem-vindo ao Além dos Fatos e agora é o momento de nós abrirmos a Bíblia e refletirmos um pouquinho na mensagem que Deus tem para nós nesta hora. Vamos orar juntos. Pai querido, como sempre fazemos aqui, pedimos a presença e a direção do Teu Espírito para que tenhamos entendimento da mensagem para este momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sabe que não são poucos os atletas que, de fato, não são craques apenas nas pistas, nas quadras, nos campos, nas piscinas, mas eles também são craques nos bons exemplos, ao demonstrarem valores importantes, valores significativos. Muitos atletas são exemplos de coletividade, de companheirismo, de esportividade, exemplos de respeito ao outro, né? Respeito ao companheiro. São exemplos também de honestidade. E a gente viu, inclusive, durante essas Olimpíadas, alguns desses bons exemplos que revelam, como a gente sempre diz, o verdadeiro espírito olímpico. Esses atletas que assim agem, eles são medalhas de ouro, né? Medalhas de ouro no que diz respeito a esse sentimento, essa realidade de procurarem, ainda que estejam competindo com outros, verem os outros não como inimigos, mas como companheiros. Isso é muito bonito. Eu estou pensando numa equipe e o seu treinador, mas infelizmente o treinador estava muito assim, triste com sua equipe, porque entre eles não estava havendo o espírito olímpico. Eu estou me referindo ao Senhor Jesus como treinador e os seus discípulos como sendo o seu time e a sua equipe. Eu convido você para a gente ir à Bíblia, Evangelho de Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 20, a partir do verso 20 também. Vou então compartilhar com você esse texto, Mateus capítulo 20, a partir do verso 20 até o verso 28. Está escrito assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Conforme nós lemos, a Bíblia diz que uma senhora se aproximou de Jesus, identificada aqui como mulher de Zebedeu. Provavelmente chamava-se Salomé. E essa Salomé, inclusive, pode ter sido irmã de Maria, mãe de Jesus. Se de fato ela era irmã de Maria, então significa que era tia de Cristo. Os seus 2 filhos, que eram Tiago e João, seriam primos de Jesus. Estaria aquela senhora se aproveitando desse laço de parentesco com Cristo para colocar seus 2 filhos em vantagem em relação aos outros discípulos do Mestre?
Porque veja, a Bíblia diz que ela se aproxima de Jesus e então lhe pede: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. As posições à direita e esquerda do monarca eram consideradas as de maior destaque, de maior privilégio, de maior honra. Não era nada menos do que isso que esta mãe estava pedindo para os filhos. E Jesus disse assim: e vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês poderão beber o cálice que eu vou beber? E na hora os 2 disseram: podemos. A mãe estava falando em nome dos 2. Certamente o sentimento e o desejo dos 2 era exatamente o mesmo da mãe. Então, quando Jesus disse: vocês poderão beber o cálice que eu vou beber, eles disseram: podemos, claro que podemos. Jesus está usando o cálice aqui de uma forma figurativa. Jesus, quando se refere ao cálice, é o cálice do sofrimento, pelo qual ele iria passar. Mas os 2 pensaram de outra forma, pensaram num cálice de glória, de honra, de privilégio. Então, quando Jesus diz: vocês podem beber o cálice, estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Disseram: podemos, claro. Estamos aqui no ponto. Tudo que a gente quer é glória, tudo que a gente quer é honra, tudo que a gente quer é destaque. Olha quanta ignorância, hein? E aí Jesus respondeu assim: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete a mim concedê-lo, senão ao meu Pai. Quando Jesus diz: bebereis o meu cálice, é que o Senhor sabia que aqueles discípulos que até então tinham uma visão muito limitada, muito rasteira, muito estreita a respeito do reino de Deus, eles em algum momento teriam uma visão ampla, eles se converteriam verdadeiramente, eles receberiam o reino de Deus no coração e seriam transformados. Jesus sabia, inclusive, que Tiago, um dos 2 irmãos, se tornaria o primeiro discípulo a ser martirizado por causa do Evangelho. E o irmão João foi o único, acreditamos, dos 12 discípulos de Cristo que não foi martirizado. Porém, teve uma vida longa, mas uma vida de muito sofrimento. Ainda que ele não morreu por causa do Evangelho, não tenha sido assassinado por causa do Evangelho, João teve uma vida longa e de muito sofrimento, exatamente por anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: vocês beberão sim o meu cálice. Agora um detalhe no verso 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Por que será que os 10 ficaram indignados com esse pedido da mãe de Tiago e João? Talvez ficaram indignados pensando assim: mas que visão estreita deles, como podem fazer um pedido tão absurdo, um pedido tão egoísta, estão buscando apenas uma glória humana, será que por isso eles se indignaram? Não, acredite que não. Sabe por que eles se indignaram com o pedido dos 2? É que nada deixa mais indignado um interesseiro do que ver outro interesseiro ocupar o lugar que ele estava desejando. Na verdade, os outros 10 tinham o mesmo sentimento, os mesmos interesses dos 2. Eles estavam entre si disputando para ver qual deles poderia ser o maior ou poderiam ser os maiores. Por isso que eles se indignaram. Mas eu acho tão lindo quando a Bíblia diz: então Jesus, chamando-os, lhes disse. O Senhor Jesus, tão misericordioso, tão paciente para com a ignorância dos seus discípulos, e assim também Ele é com você e comigo. Jesus chama os seus discípulos para lhes ensinar alguma coisa, porque eles tinham muito que aprender ainda na escola da vida. E por falar na escola da vida, é possível que você já tenha também percebido que a vida não é um parque de diversões, né? A vida não é como um hotel 5 estrelas, no qual a gente simplesmente se hospeda e desfruta. A vida, na verdade, é como uma grande sala de aulas. A gente está sempre aprendendo. Jesus chama seus discípulos para lhes ensinar algo significativo. E Jesus disse assim para eles: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas não é assim entre vós. Vocês sabem disso. Há muitos governantes por aí, muitos maiorais, muitos homens grandes, que eles dominam aqueles que lhes estão sujeitos. Muitas vezes os governantes usam inclusive da força para exercer esse domínio. Jesus disse: mas entre vocês não deve ser assim. Entre vocês não pode ser assim.
No meu reino, sobre o meu comando, sobre a minha liderança, tem que ser, precisa ser diferente. E então Cristo disse: aquele dentre vós que quiser ser grande, seja o que sirva. Quem quiser ser o primeiro, então seja o servo. Ao contrário daquilo que se vê normalmente, o Senhor sugere o serviço como forma de nós abençoarmos as pessoas, de nós ajudarmos as pessoas. Não a força para dominá-las, mas o serviço para ajudá-las. Aquele, disse Jesus, que quiser ser grande, sirva. O que quiser ser o primeiro, que seja servo. Não há problema nenhum em desejar ser grande ou ser o primeiro, desde que seja para servir e não para dominar. Desde que seja para ser útil, para ajudar, para abençoar e não para dominar. Quem serve é especial por dentro, ainda que comum por fora. Mas quem é servido é especial por fora, mas pode ser superficial e solitário por dentro. Eu tenho aqui um texto que acho interessante, de Augusto Cury. Está no livro O Mestre dos Mestres, página 198. Ele diz assim: excluir, discriminar, romper, dividir são habilidades intelectuais fáceis de se aprender. Uma criança de 5 anos já tem todas essas habilidades em sua personalidade. Porém, incluir, cooperar, considerar as necessidades do outro e preservar a unidade exige maturidade da inteligência. Exige compreender que o mundo não deve girar em torno de si mesmo. Exige desenvolver um paladar emocional refinado no qual se tenha prazer em se dar para o outro. Olha que interessante. O que Augusto Cury está dizendo aqui, você ouviu, é que é muito fácil para a gente excluir, discriminar, romper, dividir. Mesmo uma criancinha, ele diz, de 5 anos, já tem todas essas características em sua personalidade, todas essas habilidades. Mas incluir, repito, cooperar, considerar as necessidades do outro e preservar a unidade, isto exige maturidade da inteligência. Compreender que o mundo não gira em torno de si mesmo. Exige desenvolver um paladar emocional refinado, no qual se tenha prazer em se dar para o outro. E ninguém é um exemplo melhor para nós de ter prazer em se entregar para o outro do que o próprio Senhor Jesus. Por isso que o texto que nós lemos termina dizendo assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus vivia o que pregava e pregava o que vivia. Por isso que nosso Senhor tinha autoridade para ensinar. Os seus discípulos e todos os seus ouvintes sabiam que suas palavras não eram vazias, suas palavras eram acompanhadas do seu próprio exemplo. Por isso que depois de dizer para os seus discípulos que eles deviam servir, e em vez de estarem competindo entre si, eles deviam agir como companheiros e não como concorrentes, Jesus disse: façam como o Filho do Homem. Ou seja, ele estava se referindo a si mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu quero compartilhar com você mais um texto, agora do apóstolo Paulo, está aqui na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 8. Aqui o apóstolo Paulo nos motiva a seguirmos o exemplo do nosso mestre. E ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tende em vós, diz Paulo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nosso maravilhoso Senhor, nosso bendito exemplo, esse Cristo que, subsistindo em forma de Deus, o mesmo que dizer esse Cristo que, sendo igual a Deus,
Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não se agarrou a isso, ele não se apegou a isso. Pelo contrário, ele abriu mão. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aquele que era igual a Deus se fez semelhante aos homens. Oh, bendito Cristo! Aquele que estava na forma de Deus passou a ter a forma de servo. Tudo isso por amor a você e a mim. E Paulo diz que ele a si mesmo se esvaziou. Jesus experimentou um esvaziamento voluntário. E o serviço tornou-se, então, a atitude predominante da vida do nosso Senhor. Sua humilhação foi muito grande, por amor a você e por amor a mim. Primeiro, um Deus se tornando homem, o Deus eterno andando nos limitados passos do homem, assumindo a natureza humana, assumindo verdadeiramente a humanidade. E ainda, como homem, Jesus se tornou servo. Sendo servo, diz o texto, foi obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz foi criada pelos romanos, mas era conhecida pelos judeus. Normalmente, nenhum romano era crucificado. A crucifixão era para escravos e criminosos, os criminosos mais vis. Jesus sofreu esse tipo de humilhação. A morte de cruz, você sabe, era precedida por tortura, de modo que, além de ser vergonhosa, uma morte com muito sofrimento, com muita dor. Foi por isso que Jesus passou. A cruz foi o ponto mais baixo da auto-humilhação de Cristo por você e por mim. Mas olha que lindo, se eu leio mais um verso para você, olha só como está escrito. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E na sequência, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Cristo que se humilhou, ele foi pelo Senhor exaltado. Esse Cristo que veio para nos abençoar, recebe do Pai toda a honra, toda a glória. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a maior glória, a maior honra, a maior alegria do Senhor será quando perceber que, por conta do seu esforço, do seu sacrifício, do seu sofrimento, milhares e milhares, milhões e milhões um dia estarão no seu eterno reino, na sua bendita presença. E eu quero agora compartilhar com você um texto de Ellen White, que está no livro Patriarcas e Profetas, página 219. A ideia desse texto aqui é: quando eu tenho espírito olímpico, quando eu tenho espírito cristão, quando eu me disponho a ver as pessoas não como meus concorrentes, mas como meus companheiros e procuro ajudá-las, então o bem que eu faço para o outro volta-se para mim. Olha só o que está escrito. Todo raio de luz que derramamos sobre outros reflete-se em nós mesmos. Toda palavra amável e cheia de simpatia proferida aos tristes, todo ato feito para aliviar os oprimidos e todo dom aos necessitados, se é determinado por um impulso justo, resultará em bênçãos ao doador. Que maravilha! Todo raio de luz que a gente lança sobre outro, reflete sobre a gente mesmo, volta para a gente. Todo bem que a gente faz para os outros, de alguma maneira, volta para a gente. Isto é maravilhoso. Vale a pena viver para servir. Você já deve ter ouvido aquele ditado antigo que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Muitas lembranças ficarão certamente dessas Olimpíadas aqui no Brasil. E lembranças interessantes, né, de grandes vitórias, de corredores aí, atletas, esportistas que superaram seus limites e que tiveram conquistas extraordinárias. Mas sabe, eu acredito que essas pequenas atitudes, que não foram muitas, porém foram visíveis, ocorreram de fato nessas Olimpíadas, atitudes de companheirismo, de solidariedade, de respeito para com o outro, estas imagens também ficarão gravadas. E eu penso que estas acabam se tornando mais fortes
do que as outras imagens das grandes vitórias. Sabe por quê? Porque não é comum agir com esse espírito de companheirismo, de coletividade, de bondade, de respeito para com o outro, ainda que o outro esteja competindo com você. Então essas atitudes que são mais raras, elas acabam se tornando mais fortes. E eu digo para você, quando você age assim, com companheirismo para com as pessoas, você de fato não revela simplesmente espírito olímpico, você revela um espírito cristão. O desejo de Deus é que todo filho seu se relacione com o próximo não para querer vencê-lo, mas com a intenção de ajudá-lo. Quando a sua intenção é ajudar, então você está agindo segundo o Espírito de Deus. Quando a nossa intenção é simplesmente vencer os nossos seres, os nossos semelhantes, então, na verdade, usando uma linguagem bíblica, nós estamos agindo pela carne. Estamos agindo de uma forma carnal, natural, destituída da atuação do Espírito de Deus em nossa vida. Olhe as pessoas, não como seus concorrentes, olhe as pessoas como seus companheiros. Peça a Deus que lhe dê, peçamos a Deus que nos dê o mesmo sentimento que houve também no Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos pessoas humildes, verdadeiramente humildes, estendemos nossas mãos para abençoar, para ajudar, para levantar, para erguer os nossos companheiros. Ou assim nós viveremos segundo a vontade de Deus e nossa vida será para a glória do Senhor. A Cíntia Nascimento vai cantar agora. Essa música, em realidade, é uma bonita oração. E nessa oração a gente pede a Deus que por sua graça, por seu amor, por sua bondade, que Ele venha habitar em nós, que Ele venha nos transformar, que Ele nos ajude a amar. Ouça a música e a gente já volta. Vem, Senhor, vem agora estar aqui entre nós. Vem, Senhor, vem depressa viver em meu coração. Vem, Senhor, vem agora mostrar em mim teu amor, que no meu fervor, Pai, esteja o teu poder, que o teu querer seja o meu viver, que a tua voz seja o meu louvor, hoje e sempre. Fala, Pai, quero ouvir tua voz. Fala, Pai, quero ver o teu imenso amor. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom pra mim. É a bondade desse Deus que nos inspira, que nos motiva, que nos move para frente e nos faz sentir o desejo de sermos semelhantes a Ele. Iguais a Ele nós nunca seremos, porque Ele é Deus. Ele está e estará sempre muito acima de nós.
mas podemos sim ser semelhantes a Ele, em nossas palavras, em nossas atitudes. Eu tenho aqui a famosa e bonita oração de São Francisco de Assis. Ele diz: Senhor, faze de mim um instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Bonita oração, não é? Seja esse também o desejo e o propósito do seu e do meu coração. Vamos orar juntos. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, pelo exemplo do nosso bendito Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos de todo o nosso coração, a servirmos aos nossos semelhantes, a vermos as pessoas não como concorrentes, adversários ou inimigos, mas como nossos companheiros. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Permanece conosco a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Esse foi o nosso Além dos Fatos de hoje. Até o próximo. Nós te aguardamos.